Interessante. Bom, para a palestra Desafios para a Implementação do artigo 26 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, compõe a mesa Tá ótimo. como Pra mim tá bom. coordenador o diretor acadêmico da Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região, desembargador federal Nino Toldo, e como palestrantes, o professor da Fundação Getúlio Vargas, Direito, São Paulo, Dr. Carlos Ari Sanfeld, a professora Silvia Helena Picarelli Gonçalves de Ronço de Salvo, a professora e pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, Direito, São Paulo, doutora Juliana Palma, e advogada da União e diretora substituta da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal em Brasília, doutora Kaline Ferreira. Tem a palavra o desembargador federal Nino Toldo. Obrigado. Mais uma vez, bom dia a todos. Nós estamos um pouquinho, assim, avançamos um pouquinho no horário, então eu procurarei ser rápido na minha parte introdutória, mas eu não posso fazer sem antes saudar aqui a presença do desembargador federal Johnson de Salvo, o desembargador Paulo Domingues e o presidente da JUF, juiz federal Fernando Mendes. E também está presente aqui nosso colega do Rio de Janeiro, desembargador Ferreira Neves, que é uma alegria tê-los aqui. Eu vou apresentar a mesa. Aqui, à minha direita, eu tenho o professor Carlos Ari Sunfeld, doutor, mestre e bacharel em Direito pela PUC de São Paulo, da qual foi professor no doutorado, mestrado e graduação. Na Fundação Getúlio Vargas, a FGV Direito de São Paulo, da qual foi um dos fundadores, é o professor do mestrado acadêmico, do mestrado profissional, da pós FGV Law, Lato Sensu e da graduação. É o presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público, SBDP, que mantém a Escola de Formação Pública em parceria com a FGV Direito de São Paulo e publica a coleção de livros SBDP Malheiros. Participou da concepção de inovações legislativas, como a licitação por pregão, a Lei Geral de Telecomunicações, o Modelo Brasileiro de Agência Reguladora Independente, a Anatel, entre outros. Foi procurador do Estado de São Paulo, de 1984 a 2003, fomos colegas lá na Procuradoria. É sócio fundador da Sunfeld Advogados, consultores em Direito Público e Regulação. Aqui, à minha esquerda, tenho a doutora Silvia Helena Picarelli Gonçalves de Ronço de Salvo, mestre summa cum laude em Direito Administrativo pela Universidade de São Paulo, graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, continuou seus estudos em arbitragem e mediação na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas e na Faculdade de Direito da Universidade de Harvard. Foi membro de comissões e grupos com a temática da arbitragem, com administração pública e entidades representativas, como o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá e o Comitê Brasileiro de Arbitragem. É autora do livro Mediação na Administração Pública Brasileira, o Desenho Institucional e Procedimental, e é associada a Pinheiro Neto Advogados. Eu acrescento a tudo o que eu disse a minha alegria de tê-la aqui, porque eu conheci a Silvia pequenininha, e ela tem, filha do desembargador João de Salvo. É uma alegria, uma honra, um orgulho para nós vê-la de pequenininha aqui sentada palestrando para nós. Realmente, e eu vejo ali a cara de orgulho do pai, que está de parabéns. A professora Juliana Bonarcorsi de Palma é doutor e mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Master of Laws pela Yale Law School, foi Visiting Scholar na Washington College of Law, na American University, professora e pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, FGV Direito de São Paulo, coordenadora do Grupo Público da FGV Direito de São Paulo e colaboradora da Escola de Formação Pública, da qual foi muito bem-vinda e muita alegria tê-la aqui também. E, por fim, professora Kaline Ferreira, advogada da União, coordenadora nacional da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, professora adjunta da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, é doutora em Direito pela Université Montesquieu Bordeaux, na França, mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Também é membro da Associação Latino-Americana de Direito Administrativo e da Associação Francesa para Pesquisa em Direito Administrativo, autora de livros e artigos em Direito Público. Evidentemente, é o resumido de todos os palestrantes, e se fosse ler o currículo mesmo, o currículo Lattes, nós ficarmos aqui o tempo quase todo dedicado ao tema. Então, sem mais delongas, eu passo imediatamente a palavra ao professor Carlos Ari, lembrando que já foi aqui dividido entre eles o tempo da fala, para que a gente possa cumprir o horário pré-determinado
do evento. Então, professor, com a palavra. Desembargador Nino, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes, os colegas à mesa, e dou início à conversa, resumindo um pouco, para que nós possamos ouvir a todos com tranquilidade. O objetivo da nossa conversa é falar sobre as experiências e o futuro da utilização do consenso no âmbito da administração pública, porque isso tem, evidentemente, impacto na redução da judicialização. Então, é esse o nosso tema. E uma novidade importante que motiva o nosso debate é o fato de que, no ano passado, em abril, há um ano atrás, foi editada a Lei 13.655, que alterou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, de 1942, incluindo 10 novos artigos, cujo objetivo geral foi trazer normas que modernizassem um pouco a visão de direito público. Afinal de contas, a Lei de Introdução já tinha 70 anos e houve uma transformação enorme na aplicação do direito desde então, e, de outro lado, incentivasse o aumento da segurança jurídica. Então, esses foram os objetivos. Quem já esteve envolvido na construção de soluções normativas dos mais diferentes tipos sabe das dificuldades que estão envolvidas nesse processo. E um dos desafios, que é o que nos ocupa hoje, é tornar realidade aquilo que se conseguiu aprovar por meio de consenso que foi construído em várias etapas, terminando, como é natural e desejável numa democracia, com o Parlamento, com a aprovação pelo Congresso Nacional. Um dos artigos da nova LINDB trata justamente do compromisso, do acordo, do consenso no âmbito da administração pública, e esse é o nosso objeto. Mas as reformas são um pouco mais abrangentes, então eu digo uma palavra para iniciar a respeito do sentido geral das reformas. Se eu puder resumir este conjunto de 10 artigos, eu diria que o seu grande objetivo foi consolidar uma mudança a respeito da ideia de legalidade administrativa, que ocorreu aos poucos em todo o mundo e no Brasil também. Nós partimos, na construção da ideia de direito público, de uma visão um pouco beletrista, um pouco ligada à retórica a respeito de legalidade administrativa, de que aplicar a lei seria um trabalho intelectual de conhecimento do sentido das palavras e construção do sentido das palavras pelos seus aplicadores, nesse sentido beletrista, ligado à noção de belas letras, de belles lettres. Essa é uma visão muito forte no meio jurídico e, como piada, sempre se diz que dos filhos da família, aquele que fosse dado a maior ação ia ser militar, o bondoso, o piedoso ia ser padre e o boêmio ia estudar direito, né? Quer dizer, há uma visão segundo a qual aqueles que se dirigiam para o direito eram pessoas que tinham uma visão mais romântica da vida e mais ligado às letras, à literatura e à boemia. Pois bem, tem um pouco de caricatura nisso, mas um tanto de verdade também. E isso explica um pouco as características até da formação jurídica mais tradicional e mesmo do profissional do direito mais tradicional, com essa ligação muito intensa com o direito como literatura, como texto normativo, e uma dificuldade de lidar com a compreensão das dificuldades da aplicação da lei por todos os que estão envolvidos nela, dos resultados, do modo como se conduz o processo e tal. E, evidentemente, nós sofremos muito, nós que nos dedicamos como profissionais do direito ao dia a dia da profissão, com essa dificuldade, quer dizer, a dificuldade de avaliar a realidade da aplicação do direito, as dificuldades práticas
da aplicação de direito. E sofremos muito com a estatística, inclusive, né? Temos necessidade de auxílio para capturar todos esses dados. Somos um pouco tendentes a desprezar, inclusive, os modos de ação que tornem mais fácil de compreender os dados, né? Mas, enfim, estamos lutando para corrigir isso. O CNJ está trabalhando intensamente para corrigir isso. Acho que toda a justiça envolvida nesse processo e a administração pública, em parte, também. Pois bem, o sentido geral das mudanças da lei de introdução foi favorecer uma visão mais realista a respeito da aplicação do direito. Isso é mais conectado com aquelas que são as dificuldades reais desta aplicação. E são muitos dispositivos. Houve uma construção, como lhes disse, eu estive diretamente envolvido como um dos autores do projeto, que acabou se transformando em lei. Houve diferentes passos, e é evidente que, quando o projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional e houve um grande debate público pela imprensa, até pela televisão, nunca imaginei que a mudança de lei de introdução às normas de direito brasileiro ia gerar matéria no Jornal Nacional, né? Isso é uma coisa incrível. Eu ir lá dar entrevista no Jornal Nacional sobre a mudança da lei de introdução, um tema que parece tão abstrato, mas do que se tratava? Uma lei muito importante, que é a lei que define a nossa visão de direito, sendo modificada, e, evidentemente, as pessoas preocupadas em entender e, eventualmente, evitar aquilo que pudesse ser visões inadequadas, que pudesse ter inspirado a lei. Eu acho que, passado aquele momento, aos poucos nós vamos compreendendo o sentido das várias normas, e eu creio que vai ficando bastante claro que não se trata exatamente de uma lei que trouxe ideias absolutamente novas, quer dizer, não é uma lei inovadora que introduziu ideias que já não se estivessem consolidando no âmbito do direito. Pelo contrário, é uma lei de consolidação das experiências bem-sucedidas na aplicação do direito. Pois bem, isso posto, eu vou ao artigo 26. O que o artigo 26 diz, né? Ele tem uma autorização geral para a administração pública usar os compromissos, usar o consenso na tomada de decisões. Isso não é uma novidade no âmbito da administração pública. Os acordos, o consenso, são usados historicamente pela administração pública em muitas áreas. Eu lhes dou só um exemplo para entenderem como isto é tradicional, muito antes do surgimento dos TACs, dos termos de ajustamento de conduta, ligado mais a um momento contencioso judicial da aplicação do direito. O ajuste entre obrigações de concedente e concessionário, quando ocorre um desarranjo contratual, e o ajuste, o acerto entre contratante e contratado em outros contratos ordinários na administração pública, para reequilibrar o contrato, sempre foi feito por acordo, sempre. E a experiência de contratação, de concessão, ela hoje é uma experiência bastante larga, mas muito maior ainda é a experiência de contratos ordinários da administração pública. E aqueles que viveram as últimas décadas sabem a quantidade de eventos que andou impactando o equilíbrio dos contratos. E a solução destes desequilíbrios sempre foi feita por consenso. Então, as alterações contratuais bilaterais são previstas pela legislação como um instrumento para reequilibrar o contrato, por mais que o próprio contrato e a lei tenham os indicativos para balizar a readequação do contratado. Mas sempre se utilizou o consenso. Pois bem, essa é uma experiência tradicional de décadas na utilização massiva dentro da administração pública e, como disse, ela fornece elementos para se entender quais são as dificuldades. Uma outra experiência importante foi a edição da Lei da Ação Civil Pública, que criou o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, que, aos poucos, foi servindo como fundamento jurídico geral
para a celebração de acordos no âmbito administrativo, mesmo que não envolvessem o Ministério Público, que é legitimado para a propositura de ações civis públicas. Os TACs, por exemplo, são celebrados, ou acordos, termos, compromissos, são celebrados em agências reguladoras, invocando o artigo muito breve da Lei da Ação Civil Pública, que previu os termos de ajustamento de conduta, e vem produzindo solução em casos difíceis, bastante complexos e bastante difíceis. Apesar de nós já termos experiências largas em termos de TACs, e exemplifiquei com os contratos, a ampliação da utilização do consenso, dos compromissos, para compor as relações entre particular e administração pública, essa utilização e ampliação da utilização envolve desconfianças e resistências, inclusive culturais. Eu diria que a maior resistência está ligada a uma ideia de administração pública, segundo a qual o interesse público se impõe, tem que ser imposto, senão não é interesse público. Uma desconfiança em relação à aproximação da administração pública com o particular. Essa é uma questão. Então, isso é que fez, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, durante muito tempo, mesmo contra a lei, criticar a utilização de arbitragem, porque a arbitragem envolvia, pelo menos no início, algum tipo de acordo para a celebração da ata de missão ou do termo de instauração da arbitragem, ainda que a arbitragem ela não seja solucionada por consenso. O Tribunal de Contas da União resistiu anos, com argumentos principiológicos abstratos, mas baseado muito nessa desconfiança. Então, esse é um lado que precisava ser superado. A disposição genérica da Lei da Ação Civil Pública se mostrava insuficiente para vencer essa resistência. Então, a própria lei da arbitragem acabou sendo modificada para prever expressamente que se pode usar a arbitragem, portanto, a administração pública pode fazer um acordo para submeter um conflito à arbitragem. Então, era preciso uma norma mais ampla para superar isso no direito brasileiro, este preconceito segundo o qual o interesse público verdadeiro é aquele que se impõe unilateralmente. E este é o artigo 26 da Lei de Introdução. Veio, então, para consolidar as larguíssimas experiências de utilização de consenso. Acontece que existem outros problemas para a utilização frequente, massiva e com qualidade do consenso entre a administração pública e particular. Existem outras dificuldades, inclusive algumas dificuldades práticas, muito práticas. As experiências recentes, por exemplo, da Advocacia Geral da União, na conciliação, na tentativa de conciliação, mostram as dificuldades práticas e se está procurando construir uma experiência positiva nisso. A experiência recente de celebração de acordos de leniência, num contexto muito difícil, de muita desconfiança, com muito ataque de todos os lados, inclusive de órgãos de controle, é uma experiência interessante para ser estudada da Advocacia Geral da União com a Controladoria Geral da União, e que mostra as dificuldades que estão envolvidas nisso. Uma das dificuldades com que a lei de introdução às normas do direito brasileiro, na sua nova versão, procurou lidar, é o risco de responsabilização do gestor público que está encarregado de negociar e encontrar a solução difícil. A CGU e a AGU foram com coragem ao Tribunal de Contas da União, dizeram com muita clareza que era inaceitável o que os auditores do Tribunal de Contas da União vinham fazendo contra os agentes da AGU e da CGU que estavam tentando negociar em condições difíceis. Foram claríssimos a levar publicamente ao Tribunal de Contas a sua preocupação com a estratégia de intimidação que vinha sendo usado pelos auditores do Tribunal de Contas para tentar
fazer com que os membros da AGU e da CGU compartilhassem a sua decisão ou submetessem até a sua decisão aos auditores do Tribunal de Contas. Isso mostra a delicadeza e a imensa complexidade desse problema do risco de responsabilização. Muito bem. O artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro procurou tratar deste tema, não exclusivamente ligado à responsabilização dos agentes administrativos que negociam acordos, mas a responsabilização dos agentes administrativos que aplicam a lei e que podem depois ter a sua aplicação da lei contestada. O artigo 28 é aquele que, também consolidando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que procurou definir as situações em que pode ser responsabilizado pessoalmente o agente administrativo, diz que o agente administrativo só pode ser responsabilizado pessoalmente por suas decisões ou opiniões em caso de dolo ou erro grosseiro, mas não pelo fato de um outro órgão de controle posterior entender que a decisão correta é outra. Então, este é um tema muito delicado, que vem sendo debatido há 2 décadas e meia na jurisprudência, e acabou se consolidando, e não por unanimidade, que é impossível unanimidade nessa matéria, a visão segundo a qual se tem de separar o que é a declaração de ilegalidade de um ato do que é a responsabilização pessoal do agente quando um órgão posterior não concorda com o ato. Pois bem, então o artigo 28 procurou proteger o gestor público que toma decisões. E esse é um gargalo importante, que esse, digamos assim, conflito entre o TCU de um lado e a AGU e a CGU de outro mostra. Não é possível que se implante um clima adequado para o consenso se houver alguém que tenha o poder de ameaçar pessoalmente, inclusive extrapolando um pouco os limites do adequado, ameaçar aqueles que negociam. Porque, evidentemente, ao negociar é preciso ter um mínimo de juízo, quer dizer, de capacidade de deliberar, né, diante de uma situação concreta. Outro artigo da Lei de Introdução é o artigo 22, que também é importante para se avaliar a validade de um acordo celebrado administrativamente. Porque você faz um acordo, mas é possível que depois esse acordo venha a ser questionado, inclusive em juízo, e mesmo administrativamente é frequente. Celebram-se acordos administrativamente, muda a gestão, o acordo é questionado. É comum. Não é? E, às vezes, acordos já cumpridos, de valores impressionantes, de grandes efeitos. O artigo 22 chama a atenção de que, na interpretação do que é o dever legal do gestor público, os obstáculos e as dificuldades reais têm que ser levados em consideração. É aquela história de não se querer decidir se o goleiro é bom goleiro ou mau goleiro assistindo o videotape no domingo à noite com uma cerveja na mão. E aí o goleiro pula para a direita, a bola vai para a esquerda e o sujeito com o controle remoto na mão esculhamba o coitado do goleiro, dizendo que é óbvio que tinha que pular para o outro lado. Né? Quer dizer, isso é o engenheiro de obra feita, que desconsidera a dificuldade real de quem está vivendo o momento e tem que tomar decisões. Né? Então, na negociação de acordos, as dificuldades reais de obter o acordo, as vantagens da solução conciliada, etc., elas não são simples. Né? E, então, esse é um outro dispositivo da Lei de Introdução que é importante para que se enfrente esse desafio de dar estímulos aos gestores públicos que vão negociar acordos. Eu termino aqui minha fala para que nós possamos ouvir os outros colegas, destacando que o próprio artigo 26, esse que trata do acordo, e ele será melhor esmiuçado pelos meus outros colegas, o próprio artigo 26 se preocupou com alguns dos elementos importantes. Um deles é preciso ter controle jurídico interno do acordo. É preciso ter orientação e controle jurídico interno. Em suma, é preciso envolver a advocacia pública.
E o artigo 26 diz, então, que a condição da celebração desses compromissos a oitiva do órgão jurídico. Isso não é trivial, é algo importante. Há uma quantidade enorme de termos de ajustamento de conduta sendo celebrados no Brasil sem este controle interno, e o controle interno aqui ajuda muito, inclusive, a sustentar o acordo depois externamente. E ajuda num outro ponto, um ponto importante, que é lidar bem, preparar bem a decisão em uma situação de conflituosidade. E, preocupado com a situação de conflituosidade, o artigo 26 apontou que deve-se submeter o acordo à consulta pública, quando, diz a lei, quando for o caso, um estímulo à realização de consulta pública para que se tenha, antes da celebração do acordo, a identificação das visões a respeito daquele tema. E frequentemente, é muito conflituoso, é conflituosa a solução de um conflito por acordo, porque envolve interesses de terceiros que se incomodam com aquela solução ou querem depois estender para si. Então, é muito importante ter uma dinâmica procedimental na celebração desses acordos que proteja para se ter bons acordos e para depois se poder sustentar externamente esses acordos. E, por fim, o artigo 30 da Lei de Introdução, que não tem nada a ver diretamente com o acordo, mas ele diz o dever das autoridades públicas aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive essa, por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. O que é isso? É dever da administração pública atuar normativamente para solucionar as dúvidas. Estabelecer, por exemplo, parâmetros para acordo é muito importante para que se possa dar segurança, inclusive aos agentes públicos que celebram o acordo e aos particulares que aderem a esses acordos. Não é um hábito da administração pública normatizar questões muito difíceis, tanto que é incrível o número de regulamentos que só repetem a lei. Porque as questões difíceis se deixam para solução individual. É natural, num certo momento, num certo sentido, em que se está construindo a experiência, mas é preciso consolidar essas experiências em normas gerais, que têm que ser revistas de tempo em tempo, mas é preciso ir consolidando essas experiências. É muito importante isso, senão não se consegue ter uma larga prática de acordos. O artigo 26 tem algumas outras disposições a respeito disso, mas eu não vou entrar em todas, mas eu queria apenas destacar a ligação que tem as várias normas da Lei de Introdução e a importância dos outros dispositivos, as outras soluções, para que nós possamos ter um ambiente saudável para negociar acordos e que nós possamos dar efetiva aplicação aos acordos que sejam celebrados e, claro, evitar que acordos inadequados acabem sendo gerados por más negociações ou processos decisórios ruins. Muito obrigado, doutor Nino. Doutor Carlos Ari, parabéns pela sua palestra e pelo poder de síntese, né, do nosso painel aqui. Eu passo imediatamente a palavra à professora Silvia. Né? Não, Silvia Helenice, na ordem dada aqui no nosso cerimonial. Tá? Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer enormemente o convite, a quem eu faço na figura do desembargador Nino Toldo, e também me aproveito para agradecer as gentis palavras ao me introduzir a todos. Eu gostaria também de cumprimentar os demais membros que compõem esse painel, porque, ao longo da minha vida acadêmica, foram pessoas que, talvez elas não saibam, mas contribuíram muito com o meu desenvolvimento, tanto no mestrado e agora também no doutorado. Então, eu sou extremamente grata e feliz hoje de estar aqui nesse painel. Mas, enfim, hoje nós temos que falar um pouco sobre os desafios da aplicação do artigo 26 da LINDB. Essa dificuldade ela já começa pelo próprio fato de que há um grande dissenso sobre o próprio conceito de acordo administrativo. A jurisprudência
administrativa, inclusive, dos órgãos de controle, a doutrina, se indaga muito o que é o acordo administrativo, se ele é um ato administrativo, se ele é um contrato administrativo, se é um acordo lato sensu, ou até mesmo se, para alguns, né, conversa de botequim, se não é simplesmente uma negociata. Então, temos esse desafio a responder. E, além disso, a outra problemática que se coloca é sobre o direito ao acordo, propriamente dito. Se, à luz do artigo 26, o interessado ele tem direito não somente de pleitear o acordo, né, ao processo, a um processo que leve, aqui lato sensu, um processo que leve a um acordo, como também ele teria direito de obter esse acordo. E aí a gente entra num campo de se discutir se a administração pública a administração pública brasileira ela caminha para uma atuação por acordos, né? Então, assim, o problema se coloca na própria estruturação do nosso pensamento, como a administração pública brasileira vai avançar daqui diante. Mas, no tempo que nós temos, né, eu vou tentar tratar um pouco mais sobre as praticalidades do artigo 26. Primeiro, eu gostaria de pontuar que ele tem um papel muito importante na consolidação e no reforço da segurança jurídica, de que a administração pública ela pode ser consensualista, mas eu não queria que a gente também esquecesse que temos outros dispositivos que permitem, que já, né, antes da edição da lei, como também pontuou o professor Carlos Ari, apontavam para isso. A própria lei de mediação, quando ela traz não só a mediação da administração pública, mas ela também traz previsões de autocomposição. E aí eu entro um pouco sobre o tema que eu desenvolvi foram 7 anos desenvolvendo o tema da mediação na administração pública brasileira. Esse foi o ponto do meu pré-estudo de mestrado e depois no meu mestrado. Eu pude analisar casos mediados, conciliados no âmbito da SECAF, da Câmara de Conciliação da Administração Federal, da AGU. E o meu enfoque de estudo foi sobre o desenho institucional e procedimental desse procedimento mediativo, né? Assim por dizer, que era feito no âmbito da SECAF. Então, eu hoje tento trazer algumas reflexões aos senhores sobre o artigo 26 nesses 2 prismas, né, sobre o desenho institucional e o desenho procedimental desse novo processo de acordo. Em primeiro lugar, o desenho institucional, por que ele importa? Nós, em comparação com o que houve na mediação, o desenho institucional ele é importante porque isso faz com que haja uma prática reiterada, que você não dependa da boa vontade de um gestor, de um bom gestor, que pode ser trocado a qualquer momento. E aí você perde todo aquele sistema de gerenciamento de conflitos que tinha sido adotado à época, né, em que aquele gestor estava lá. Então, isso é muito essa experiência de se ter se ter esse acordo do artigo 26 como uma prática institucionalizada, ele é de extrema relevância. E por um caráter bem prático também. Como aquele interessado em adentrar na esfera se aventurar pelo artigo 26, na propositura de um acordo pelo artigo 26, como ele acessa? Qual é o método de acesso? No escritório, a gente, hoje, mais e mais, a gente vê clientes interessados em obter soluções consensuais, inclusive no âmbito da administração pública, mas a primeira pergunta que eles nos fazem é: com quem nós devemos falar?
E se nós não temos um sistema de gerenciamento desse conflito em que você tem o indicativo de como se dá o início, colocar em prática esse acordo é de extrema dificuldade. O outro ponto é também saber quem é a autoridade administrativa, porque o artigo 26 ele fala sobre fazer esse acordo com a autoridade administrativa. É muito salutar que ele seja amplo, né, que a lei seja ampla, mas quando nós formos na base infralegal, nós precisamos ter referências de quem é essa autoridade administrativa, e uma institucionalização nos ajuda a saber quem é. Eu dou um exemplo bem simples de como isso apresenta um desafio. Quando houve a alteração da lei de arbitragem para contemplar um permissivo expresso de que a administração pública poderia adentrar num procedimento arbitral, foi incluída uma previsão de que aquela autoridade competente para se firmar um compromisso arbitral, que é o contrato de arbitragem, né, é a mesma autoridade que pode transacionar ou fazer acordo. Na lógica do direito privado, isso faz muito sentido, mas na lógica do direito público, nem tanto. Eu lembro que, à época, a gente teve uma discussão, inclusive no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado, aqui do Estado de São Paulo, de que quem tem o poder de contratar é o gestor da secretaria, o secretário, enfim, mas o poder de transacionar ou de fazer acordo não era do Procurador-Geral do Estado. Então, a gente tem uma dúvida muito grande sobre quem é essa autoridade administrativa. E também, se nós não tivermos um ambiente institucionalizado, aí se vão meses indo atrás de quem é que tem o poder da caneta. E eu não gostaria só de apontar dificuldade, eu gostaria talvez de apontar caminhos, né? Durante a minha pesquisa, um dos caminhos que eu vi foi a composição de um projeto piloto, né? O projeto piloto, ele nada mais é do que um balão de ensaio que se faz no ambiente monitorado, que se faz um acompanhamento de procedimentos, né, de acordos em sentido geral. E aí se testam as hipóteses em que, em quais momentos algumas práticas funcionaram e em quais momentos as outras práticas não funcionaram. Então, talvez seja o caso dos órgãos, dos entes da administração pública que estão que abraçaram, né, o artigo 26, a começar a pensar na montagem de projetos pilotos. Bom, em relação ao desenho procedimental, por que esse desenho importa? E aqui eu já gostaria de fazer uma ressalva que também foi objeto da minha reflexão durante os meus anos de pesquisa, sobre novas práticas que são introduzidas na administração pública. Muitas vezes elas são lidas como novas formas ou novas modalidades de processo administrativo. Se a gente olhar a lei de processo administrativo, talvez aquilo que a gente queira como um acordo, como uma modalidade negocial ou uma modalidade conciliatória, nem sempre haverá um casamento dos procedimentos que estão ali, das etapas de procedimento que estão ali retratadas com flexibilidades, informalidades necessárias a se chegar a determinado acordo. Então, eu entendo que deve, sim, haver uma procedimentalização, só que sempre nos atentarmos para que não haja uma processualização no ponto de enrijecer o instituto. Por que isso? Veja, se nós olharmos o artigo 26, ele já deita as bases procedimentais necessárias para que se encete esse acordo, né? Nós temos ali
que haja a oitiva do órgão jurídico, número 1. Quando for o caso, haver a realização da consulta pública, fazer com que estejam presentes, né, as razões de relevante interesse geral, e aqui a gente vai ter uma outra discussão sobre o que seria interesse geral, e que se observe a legislação aplicável. Então, são 4 balizas já muito claras para que se faça esse acordo, para que já temos bases procedimentais. E o porquê de não se processualizar esse acordo? Para evitar o risco de que a autoridade administrativa, seja ela quem for, no caso concreto, ela não coloque entraves desnecessários para que se chegue a esse acordo do artigo 26. Um outro ponto que eu gostaria também de pontuar é sobre a solução equânime que deve estar contemplada no compromisso de acordo firmado, né? Grandes críticos dos acordos são de que eles colocam administrados em situações completamente diferentes, que haja uma assimetria de poder, ao se firmar um acordo, porque partes que estejam melhor preparadas, elas vão ter mais condições de conseguir um bom acordo do que partes que não estejam bem preparadas. Então, para mim, esse sentido da solução equânime me faz lembrar muito um dos princípios e aqui eu vou dar um salto enorme, mas me faz lembrar um dos princípios que nós temos no âmbito dos acordos na Organização Mundial do Comércio. Um desses princípios é o princípio da nação mais favorecida. Dentro desse princípio, um benefício ou privilégio que é concedido a uma nação, ele deve necessariamente ser estendida aos demais membros. E isso, se nós formos pensar, e transplantar, né, para o acordo do artigo 26, faz sentido no sentido de legitimação, porque assim se evita que interessados que estejam numa situação jurídico-administrativa contenciosa, na mesma posição, eles possam usufruir de mesmos benefícios, eles tenham os mesmos direitos reconhecidos. E isso dá legitimidade. E aí isso também evita com que a gente tenha, de novo, essa acepção de que esse acordo é fruto de uma negociata, enfim. Bom, já caminhando para o final, a última reflexão que eu gostaria de fazer é sobre, e o professor Carlos Ari já colocou de forma brilhante, a responsabilização por esse acordo, ou, a melhor dizer, a responsabilização geral do agente, né? Porque esse é o maior temor. Inclusive, durante a pesquisa, eu entrevistei alguns conciliadores e havia uma múltipla escolha sobre o porquê não se chegou a um acordo no âmbito da SECAF, no caso que havia sido submetido à Câmara. E aí a resposta, e era uma questão de múltipla escolha, mas 100% dos meus entrevistados disseram que não se chegou, em determinada hipótese, a acordo por temor do agente público em ser responsabilizado civilmente, criminalmente, administrativamente pelo judiciário e por órgãos de controle. Então, essa responsabilização por conta do acordo, né, e até levando em consideração que ele não confere desoneração permanente de dever ou condicionamento de direito reconhecido por orientação geral, talvez a gente possa pensar que ele não seja responsabilizado pelo acordo em si, se o acordo cumpriu com todos os requisitos, mas por efeitos do acordo, nos moldes daquilo que o artigo 302 do CPC fala sobre a tutela de urgência. Bom, essas eram algumas reflexões. Eu agradeço de novo
o convite e espero que essa cultura de consensualismo ela possa se tornar uma prática corrente no âmbito da administração pública. Muito obrigada. Parabéns, Silvia. Uma alegria, volto a dizer, para mim, poder ter presidido essa mesa e ouvir as suas palavras aqui. Eu vou, e agradeço também por ser concisa e dentro do prazo, né, Johnson? Isso é o pai. Eu quero registrar aqui, antes de passar a palavra para a professora Juliana, a presença do nosso colega, desembargador federal André Necatialo. Eu passo imediatamente a palavra para a professora Juliana para suas considerações do prazo tempo de 20 minutos. Prazo é coisa processual. Muito obrigada, bom dia a todos. Gostaria de agradecer imensamente ao doutor Donadelli pelo convite, desembargador Nino, professor Carlos Ari, pela brilhante exposição, doutora Silvia Helena, brilhante exposição também, parabéns, pai, fique orgulhoso, viu? Merece. E professora Kaline, também é uma honra dividir mesa com vocês. Bom, a proposta minha é partir do que o professor Carlos Ari falou agora, que acho que é bem interessante, considerarmos que há, de fato, uma experiência consolidada na consensualidade administrativa para avançar sobre os impactos do artigo 26. O que o artigo 26 significa na prática? O que ele traz em termos de pontuação em debates que já vêm se arrastando há muito tempo e também em práticas e dúvidas operacionais que se colocam, tá? Então, como o professor Carlos Ari bem colocou, é fato que já, desde, na verdade, há muito tempo atrás, se pensar no Instituto da Desapropriação Amigável, a experiência da consensualidade já existe, já é largamente conhecida. Eu acho que é um dos casos em que o discurso de resistência foi superado por um certo reconhecimento da legitimidade, dos efeitos positivos que decorrem da celebração de acordos. Então, aqui, só para citar alguns potenciais efeitos positivos, né? Economia de tempo e recurso. Especialmente considerando o caso brasileiro, o tempo de processamento, posteriormente uma judicialização, reduzir de modo abreviada uma questão dentro da esfera administrativa é muito positivo e os acordos têm esse potencial. Segundo ponto, eu posso colocar também a efetividade da decisão, em dois aspectos. Primeiro, essa não é uma decisão imposta pela autoridade administrativa, desenhada unilateralmente, mas é um objeto de acordo de vontades, que se pressupõe negociação. Então, é natural que a parte aderente, o privado, vamos colocar nesses termos, que tenha participado da construção do conteúdo daquele negócio jurídico, queira cumprir com aqueles termos. Então, há naturalmente um incentivo ao cumprimento dessa decisão. E isso freia a judicialização também. É um outro efeito muito positivo. E, por fim, poderia apontar para um aspecto que é muito salutar, que é a construção de desenhos para o caso concreto. Especialmente quando nós estamos lidando com danos, é muito importante pensarmos em construções que não sejam uniformes, né? Então, por exemplo, multar ou não multar. A multa não resolve o problema. Ainda mais se nós considerarmos que, na prática, os valores dificilmente são recolhidos, ou, quando são recolhidos, vão a fundos que são sistematicamente contingenciados. Então, há uma resposta melhor para o sistema, há uma resposta melhor para lidar com o dano, e a criatividade inerente a esses acordos, fruto da negociação, de uma discricionariedade que não é arbitrariedade, permite alcançar. Tá? Então, acho que houve uma certa chancela desse instituto, e hoje eu posso colocar, por exemplo, alguns acordos que estão largamente em utilização, acordos substitutivos. Então, basicamente, a ideia é substituir um processo, substituir a instauração de processo, substituir o ato. Isso vai depender muito do tipo de acordo que nós estamos lidando, né? Se é um TAC, se é um termo de compromisso na CVM, por exemplo, na esfera regulamentar, regulatória, e assim por diante. Nós temos esses diversos desenhos. Mas, de modo geral, esses acordos visam a substituir uma decisão unilateral pela negociação e pelo acordo. Tá? Outro exemplo também que eu posso colocar é o acordo de colaboração, o caso exemplar do acordo de leniência. Então, a proposta desse acordo é fundamentalmente viabilizar uma colaboração entre aquele que celebrou para potencializar investigações em curso.
Então, conseguir mais provas, elucidar casos, conhecer melhor a situação fática que se coloca e assim por diante. E também a figura dos acordos integrativos, que não substituem uma decisão administrativa final, mas compõem o conteúdo daquela decisão. Isso é muito claro em casos de autorização, a ANP tem farta experiência nesse sentido, o IFAM também tem larga experiência nesse sentido também, de celebrar termos, então, até anotei aqui um nome interessante, gente, termos de compromisso do empreendedor, juntamente com termos de compromisso do arqueólogo coordenador. E a proposta é que esses termos sejam acompanhados e, ao final, isso viabilize uma autorização definitiva. Não por acaso, o artigo 26 da LINDB coloca a seguinte questão, né, o seguinte ponto. Cabe o compromisso, inclusive, na expedição de licença. Além de solucionar uma questão já bastante pendente sobre a viabilidade de acordos em licenciamento ambiental, também parece conferir abertura a esses acordos integrativos. Os acordos substitutivos têm aplicação exponencial, tá? Especialmente perto da década de 90, as agências reguladoras passaram a normatizar. Então, alguns exemplos de agências reguladoras que aderiram ao acordo substitutivo, podemos colocar aqui a Anatel. Ela debateu longamente a regulamentação do seu acordo. Em 2013, saiu a sua regulamentação. A NTT, a ANS tem previsão expressa em lei. O CAD não é propriamente uma agência reguladora, mas desde 94, com a Lei 884, a antiga lei do CAD, já vinha com a experiência dos acordos substitutivos. Depois, em 2000, aí tem a reforma, tem a reforma da lei para viabilizar o acordo de leniência. Então, acordos substitutivos são largamente conhecidos e aplicados, operacionalizados. Posso até dizer que o modo como a gente pensa o Instituto da Consensualidade na esfera administrativa, quando estamos diante de um processo em que haja algum conflito. Agora, a grande proposta é incentivarmos a consensualidade também nesses atos tipicamente unilaterais, imperativos, e assim é bom que se seja, mas que pode admitir uma negociação do seu conteúdo. No caso de permissões, autorizações e licenças, eu acho que o artigo 26 confere essa abertura. Então, passando especificamente para 3 pontos de debate, 3 pontos que são, talvez, assim, um ranço de debate, dificuldades práticas. E o primeiro ponto que eu coloco é o seguinte: a consensualidade como método alternativo. A gente ouve muito essa questão, a gente fala abertamente, eu já falei também muitas vezes essa questão de método alternativo, mas você para e pensa, o que está por trás dessa afirmação? Isso quer dizer, na verdade, que existe um método ótimo. E a consensualidade seria uma alternativa possível, viável, um second best. Muita atenção a isso. Tá? Primeiro ponto. O artigo 26, em nenhum momento, confere uma preferência ao consenso, uma preferência à atuação administrativa unilateral e imperativa. Aqui vale pensarmos que estamos diante de instrumentos. A consensualidade, antes de tudo, é uma técnica de gestão. Há uma instrumentalidade. Então, se nós pensarmos em possíveis instrumentos de ação administrativa, a administração pública pode comandar e controlar. Ela pode, por exemplo, emitir normas, fiscalizar a aplicação dessas normas, no concreto, e depois, caso haja alguma irregularidade, aplicar uma sanção. Típica técnica do comando e controle. Também a gente pode pensar no fomento. Uma outra técnica, incentivos. Não há proibição ex ante da atividade, mas se criam estímulos ou desestímulos jurídicos para alcançar uma finalidade. Mais modernamente, a questão da regulação responsiva, então, em que se vai considerar o comportamento que aquele particular tem no trato com a administração pública. Não faz sentido aplicar uma multa pesada para aquele que, pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, acaba incorrendo em alguma irregularidade, ao passo que a mesma irregularidade pode ser apenada de modo mais efetivo se nós considerarmos que, tradicionalmente, aquele particular não é um colaborador, não é compliable, vamos colocar assim. E assim por diante. A consensualidade é mais uma técnica. Então, no campo da discricionalidade administrativa, o que vai se colocar para a autoridade competente é essa análise de eficiência sobre o melhor instrumento a ser adotado no caso concreto. Eu não vejo aqui, como a gente considerar hoje, a consensualidade como um método alternativo. Qual o risco de nós considerarmos a consensualidade como um método alternativo? Pensando aqui no caso dos acordos substitutivos de sanção.
O risco que se coloca é a gente tentar fazer com que esse acordo, esse termo de compromisso, esse TAC, tenha, na verdade, um formato de multa, um formato de sanção. Esse é o grande risco. Já que não dá para aplicar uma sanção de modo eficiente, efetivo, o risco que se coloca é aproximar o acordo de um ato imperativo unilateral. Algumas consequências concretas. Tá? Primeiro, será que acordos substitutivos têm que ter efeito dissuasório? É claro que uma sanção tem um efeito dissuasório. Assim, a gente espera, né, que ela gere um efeito simbólico para prevenir outras ocorrências, outras infrações. Então, se aplica uma sanção A, é natural que B sinta o peso da sanção e ajuste seu comportamento para evitar essa consequência. Agora, será que a gente pode aproximar os acordos administrativos de uma sanção, de modo a dizer que os acordos têm que ter efeito dissuasório? Desculpa, eu acho que aqui a gente está diante de uma impropriedade de compreensão. Eventualmente, os termos de compromisso podem ter o efeito dissuasório, mas não é algo esperado. Para isso, existe uma técnica específica, que é a aplicação de sanção. Tá? Isso daí está muito arraigado na esfera controladora, então, o Acórdão 2121 é o caso paradigmático no âmbito do Tribunal de Contas da União, em que analisou o TAC da Telefônica, tinha, per se, essa visão do efeito dissuasório de um acordo. E aí a desconfiança, fazendo coro ao que o professor Calaziri colocou agora, a desconfiança é muito grande do particular, e mais ainda, gente, estamos diante de processos administrativos dos sanadores. Então, essa desconfiança é potencializada. Tá? Algumas decorrências concretas. Dizer que tem que ter um VPL negativo, por exemplo, ou indicar que há um dever de investimento vultuosamente superior ao valor de referência daquele acordo, ou seja, da potencial somatória das multas. Nesse caso Telefônica, por exemplo, eu tenho aqui os dados anotados, o valor de referência, a somatória das potenciais multas, totalizava 2,8 bilhões, e o valor de investimento, alguma coisa em torno de 5 bilhões. Então, acho que é preciso tomarmos cuidado com isso, mesmo porque o artigo 26 coloca o seguinte: solução jurídica proporcional, equânime. Depois eu continuo. Proporcional equânime. Não é equivalente, não é idêntica. É proporcional e equânime. E aí, o foco principal. Presentes razões de relevante interesse geral, focado, portanto, ao caso concreto e ao relevante interesse geral que se coloca no caso concreto. Vocês podem falar, Ju, mas aí é muito difícil verificarmos isso, né? Aqui até é uma impropriedade, as pessoas dizem, porque a nova LINDB se socorre de conceitos determinados, mas essa abertura é proposital. Aqui a proposta é verificar a questão funcional, o aspecto funcional desses acordos. Os acordos servem para algo, servem especificamente para viabilizar a melhor solução no caso concreto. Tá? E outra preocupação que eu tenho com relação a considerar o método alternativo é o que vamos chamar de efeito da torção de braço. Né? Isso aí vem da literatura americana, do arm twisting effect. Qual que é a ideia? Ora, o particular já se encontra numa posição difícil de negociação perante a administração pública, perante o Ministério Público, por exemplo. Então, se tem aqui uma ampla capacidade de colocar obrigações que não eram previamente definidas em lei, regulamentos ou contratos. Então, aqui é uma questão de problema na negociação. Então, a doutora Silvia falou agora há pouco a questão da capacidade do particular na negociação. Aqui eu chamo a atenção para uma outra aplicação possível, que é entre o particular e o Ministério Público ou a administração pública que tenha um poder de enforcement perante esse particular. É claro, é óbvio que ele vai aderir às várias cláusulas. E onde está a negociação? Não há negociação quando simplesmente se diz assine este acordo, assine esse TAC, assine esse termo. Isso não é negociação. A LINDB me parece ser bastante clara em trabalhar a questão da solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais. Pensando no caso concreto, uma solução que resulte de efetivo acordo de vontades e uma negociação. No sistema norte-americano, a resposta que a Suprema Corte deu, no caso Rufo, foi a seguinte: se nós temos um acordo celebrado nesses termos, em que haja um conteúdo normativo,
isso é simplesmente imposto e não negociado, aqui é uma búrula ao devido processo normativo. Então, a admissão pública, para elaborar esses regulamentos, tem que passar pelo processo normativo, realizando audiências, consultas públicas, fazendo análise de impacto regulatório, se for o caso. Agora, com a MP 881, é obrigatório. Não sabemos ainda quando o regulamento será editado. Também, de necessidade de motivar especificamente. Há uma série de sujeições para viabilizar uma solução normativa. Então, se simplesmente há essa imposição unilateral, nós temos um problema em termos de justiça na consensualidade. Segundo ponto, a admissão pública não pode dispor do interesse público. Eu acho que isso está relativamente superado. A experiência prática chancelou a viabilidade da celebração de acordos na esfera administrativa. Princípio da indisponibilidade de interesse público. Eu, particularmente, não compreendo a existência desse princípio, mas, ainda por amor ao debate, caso se entenda que esse princípio existe. Primeiro ponto, o acordo é mecanismo de satisfação do interesse público. Na minha avaliação, muitas vezes, melhor do que uma resposta imperativa e unilateral da admissão pública. Então, não há, per se, uma antinomia entre esse princípio e a consensualidade. Segundo ponto importante também, a interpretação que a gente pode fazer disso é que não pode haver renúncia de competências. Claro que a competência, claro que o poder pode e deve ser negociado, mas não pode haver a renúncia da competência. Não, por outra razão, o artigo 26, inciso 3, coloca não poderá conferir desoneração permanente de dever ou continuamente de direito. Tá? Obrigada, professor. Ainda, acho que um outro ponto que a gente pode colocar aqui é com relação ao regime jurídico, né? Então, o artigo 26, como foi bem trabalhado na mesa, é um permissivo geral. Então, no dia seguinte, os particulares podem celebrar esses acordos. Tenho aqui um ônus processual. Então, como o professor Carlos Ari colocou, a questão da oitiva do órgão jurídico e também a questão da consulta pública, gostaria de chamar a atenção para esse aspecto, e, com isso, eu posso encerrar a fala. Tem muito mais coisa, gente, mas, pela passada do tempo, o tema, para mim, é vibrante, é maravilhoso, mas eu acho que vale a pena a gente colocar isso aqui. Ponto importante pensar na questão da consulta pública e na palavra interessados, que o artigo 26 coloca. Quem são os interessados? Quem são os legitimados a celebrar esse acordo? Aqui eu me socorro do artigo 9º da Lei Federal de Processo Administrativo. Quem são os interessados, né? A pessoa jurídica ou física que tenha iniciado o processo, esteja diretamente relacionada em termos de direitos e interesses, mas também aqueles que, sem ter iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão, ou ainda organizações e associações representativas. O que eu quero chamar a atenção é que, além dessa questão negocial, talvez até bilateral, existem também terceiros interessados. Esses terceiros interessados têm o direito de defender seus direitos, correto? No âmbito do processo de negociação. Ponto da doutora Silvia muito bem levantado. Não podemos burocratizar o processo. E está corretíssimo. Então, como lidar com isso? Aí a LINSP claramente coloca essa solução, que me parece que passa pela consulta pública. A negociação com os diretamente envolvidos e abrir a consulta pública para que esses interessados se apresentem. Essa é uma possibilidade de diálogo efetivo e para evitar também que haja prejuízo a interesses terceiros. No sistema italiano, por exemplo, a lei federal, a lei de processo administrativo italiana, no artigo 11 bis, coloca claramente como limite aos acordos a interferência a direito a terceiros. Isso significa que há um direito desse terceiro participar do contraditório. Pensando numa posterior judicialização, parece bastante claro que essa escuta do terceiro interessado vai ter repercussão na hora de controlar. Então, para tentar frear um comportamento até mesmo oportunista de um terceiro interessado não se apresentar no curso do processo e depois ingressar com uma ação judicial pedindo a invalidação porque aquele acordo afeta seu interesse.
é exatamente para isso, para evitar esse tipo de ocorrência. Então, o controlador pode dizer por que você não participou antes. Houve a oportunidade de participar da consulta pública, por que você não se manifestou em fase de consulta pública? E, assim, se confere maior efetividade aos acordos. E, com isso, é só um ponto, que acho que, como estamos diante aqui de controladores, é importante. Desculpa, é que realmente é importante, gente. Vários TACs celebrados sem prazo. Uma grande questão na esfera privada é o seguinte: quando o meu TAC está cumprido? Quando que eu vou receber meu termo de quitação? Recentíssimo caso, julgado há semanas atrás, sobre o TAC da Paulista. Fechamento da Paulista é virada cultural, correto? A LINDB claramente coloca aqui o dever de definição de prazo. Obviamente que os próximos TACs, para serem válidos, têm que ter a previsão desse prazo. Mas e os TACs em curso, em andamento, e que não haja previsão de prazo? Na minha avaliação, é possível que se ingresse no âmbito do Poder Judiciário perguntando, primeiro, se o TAC está ou não cumprido, mas, segundo, também que se apresente um prazo para o seu cumprimento. Isso confere maior efetividade dos acordos. Hoje, os particulares têm medo de celebrar esses acordos, especialmente com o Ministério Público, porque não sabem quando haverá o cumprimento desse TAC. Lembrando que muitas obrigações são custos, gente. Há custos envolvidos em termos de pessoal, de avaliação, de fiscalização. Então, definir exatamente o período certo e não um termo futuro incerto, mas um prazo específico é importante. Pronto. Obrigada. Parabéns. Parabéns e obrigado, professora Juliana. É uma pena a gente ter que às vezes, interromper, porque e a todos, peço desculpas a todos os palestrantes, porque o formato é esse, nós temos o tempo e precisamos cumprir, porque depois vem o almoço e tudo mais. Eu lamento também o seguinte, eu fui para, acidentalmente, digamos assim, fui para a área penal e me afastei do direito administrativo, onde eu fiz matérias na pós-graduação e realmente os temas são apaixonantes. Aqui, rememorando isso, e comecei a fazer algumas ligações com problemas que a gente vive na esfera penal. E daria para aprofundar o debate. Então, fica até aqui uma provocação para que a gente possa, numa outra oportunidade, trazê-los novamente aqui para debater e fazer essa vinculação, essa ligação dos acordos na esfera do poder público com aquilo que acontece no direito penal. E aqui, evidentemente, eu estou falando de alguns acordos de colaboração premiada e acordos de leniência que têm efeitos na esfera penal e assim por diante, que tem dado margem para uma grande área, uma grande discussão na academia e na vida prática, que é o mais importante. Então, eu passo agora imediatamente a palavra à professora Kaline Ferreira Davi, pelo tempo de 20 minutos. Eu agradeço a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhar esse painel com essas professoras que falam de um tema tão instigante. Eu sou também uma apaixonada pelo tema. Ouvi o professor Carlos Ari, num poder de síntese inimaginável, porque conseguiu dizer tudo em exatos 20 minutos, o que eu invejo muito, e ainda enalteceu o papel do advogado público, que eu acho também que o artigo da LINDB, de que a gente comenta hoje, ele fez essa mesma homenagem aos órgãos jurídicos. Dr. Leonardo, Procurador-Geral Federal, titular de órgão de direção da instituição que eu faço parte, e que é também por causa dela que eu estou aqui hoje. Eu já me dedico academicamente à mediação pública há 10 anos, desde o meu doutorado, lá em 2000 bolinha. E hoje eu pude comungar essa atividade acadêmica, essa minha curiosidade em relação à mediação envolvendo entes públicos com minha atividade profissional. Eu tenho a felicidade e a satisfação de dizer que a instituição a que eu pertenço, a Advocacia Geral da União, ela tem uma política institucional do uso do consenso. E isso é realmente extremamente recompensante para alguém que pesquisa e estuda na área. Quando a gente falava de forma ainda incipiente
sobre mediação privada para solucionar conflitos e desafogar o Poder Judiciário, a Advocacia Geral da União já tinha uma Câmara de Conciliação da Administração Federal. Nossa Câmara ela foi estruturada em 2007, mas, em 2006, a gente já tinha notícia de câmaras ad hoc na AGU. Em 2012, foram criadas as centrais de negociação na Procuradoria-Geral da União, o que veio fortalecer e dar continuidade a essa política de consenso. A Procuradoria-Geral Federal, principalmente no seu braço previdenciário, também estimula e tem pulverizado várias ações utilizando consenso. E é nesse ambiente que eu tenho o prazer de trabalhar, de exercer a minha atividade de advocacia pública. A atividade de advocacia pública é essa que eu acho que está sofrendo uma revolução, assim como a administração pública está também sendo alvo, está vivendo um momento revolucionário. O professor Fábio Conder Comparato, numa obra que eu não vou me lembrar agora, mas isso já tem muito tempo, ele falava que o profissional do direito do nosso tempo, o operador do direito, ele estudou e não estava preparado para uma categoria jurídica que era, na verdade, o centro gravitacional agora do eixo jurídico, que seriam as políticas públicas. A gente não tem um controle constitucional de políticas públicas. E, quando ele falava isso, ele dizia justamente dessa mudança vertiginosa. A gente ainda fala de ato administrativo e a gente já estava em políticas públicas. E, hoje, eu digo que a LINDB vem... O legislador foi extremamente feliz no artigo que a gente comenta agora, né, que é o artigo 26, e ele vem colocar de uma forma muito clara para nós, da administração pública, que os métodos consensuais e o consenso, ele não é só um solucionador e um pacificador de conflitos. Ele é um elemento importante de gestão pública, de gestão eficaz. Na verdade, quando a gente fala do Poder Judiciário utilizando o consenso, a gente fala de um solucionador de conflitos, de autocomposição e não de heterocomposição. Mas, quando a gente fala, e é isso que o artigo 26 vem nos mostrar, quando a gente fala de consenso na administração pública, ele só vai nos ser útil e preciso para trazer eficácia à atividade administrativa, não como pacificador só e um solucionador de conflitos, mas para um instrumento de administração pública eficiente. A gente já teve, e eu acho que, já que estamos falando de dificuldades para impor em prática o artigo 26, a gente está falando de um direito administrativo mofado, que a gente ainda utiliza e que hoje está completamente inadequado, insuficiente e insatisfatório para responder às perguntas que a gente faz. Eu prometo que eu vou falar pouco, porque vocês já ouviram tudo de importante aqui. Se a gente tivesse conversado antes, nós não estaríamos tão alinhados. Todos aqui, não teríamos um debate jamais, porque todos aqui perfilham das mesmas opiniões. A administração pública, ela precisa do consenso como política. Uma vez lá atrás, eu não me lembro nem como era antes, a administração pública ela simplesmente empurrou para o Poder Judiciário uma parte importante do que ainda é atividade de gestão, gerir crises, solucionar conflitos para um ente que é um gerador potencial e quanto mais de conflitos, não tem nada a ver com formas de composição, tem a ver com formas de gestão. A administração pública simplesmente se desincumbiu de algo que ela nunca deveria ter se desincumbido, que é a gestão de crises, a gestão dos conflitos. Não, o gestor não quer criar precedente. É muito mais prático para um gestor público entregar para uma função jurisdicional que não tem aptidão para gerir e nem deve ter. Juiz tem visão de túnel, isso não tem nada de ruim. Eu não estou fazendo uma crítica à atividade jurisdicional. A atividade jurisdicional não é uma atividade de gestão. E a forma que a jurisdição usa consenso para solucionar conflitos não deve ser a forma como a administração pública usa consenso. Nós, da Câmara de Conciliação, recebemos, não raro, algumas sanções administrativas para serem fruto de processo conciliatório. Não.
Não é o caso, verdadeiramente não é o caso. Nós não vamos, depois de uma coisa julgada administrativa, rediscutir um processo administrativo que teve uma decisão administrativa impositiva. Não é isso que a LINDB nos traz. Ela nos traz uma forma de prevenir o processo administrativo que não é autocompositivo, é heterocompositivo. Embora essas decisões administrativas possam ser revistas pelo judiciário, elas são impositivas, de consenso elas não têm nada. A LINDB está trazendo algo que nós temos que refletir nos nossos estudos e nas nossas curiosidades quando falamos de consenso envolvendo ente público. A administração pública ela já se utilizou mal do processo administrativo como instrumento de gestão. A verdade é que a gente só lembra, e mesmo nós, operadores do direito, a gente só lembra do processo administrativo quando a gente fala de um conflito. Ou aplicação de sanções contra servidores públicos, ou aplicação de sanção no exercício de polícia administrativa, ou a licitação. Por quê? Porque é um ator econômico importante. Mas a gente não pensa no processo administrativo como ITER, que é uma forma da atividade administrativa se mover no mundo jurídico. O ato administrativo ficou para trás. O processo administrativo ainda nos traz uma feição republicana, democrática. Hoje, ele já é pouco. Imaginem que a gente não chegou nem a utilizar esse instrumento como deveríamos. E a gente já está falando de consenso, de métodos autocompositivos. Muitas vezes chega na Câmara um pedido de abertura de um processo conciliatório, quando, na verdade, aqueles entes públicos nem chegaram a iniciar um processo administrativo para dialogar. Eu não digo de um processo administrativo para ter uma decisão punitiva. Então, a verdade é o seguinte, não podemos nem mais falar de processo. Podemos falar de processo como valor, mas não como rito. Porque, pensem os senhores, é um convite do novo Código de Processo Civil, que não é tão novo assim mais, é um convite da LINDB a dizer o seguinte, o processo valor, como garantidor de democracia, de participação, como disse a professora Juliana, daqueles potenciais afetados pelo acordo que vai dali sair. Ali você tem o processo valor, como a garantia democrática de isonomia entre aqueles envolvidos. Mas você não tem o processo rito, o processo procedimento. Você não tem mais amarras legais e nem deve ter. Cada vez que se apresentar para a administração pública uma oportunidade de concertação com o particular, é uma oportunidade de decisão muito mais eficiente, muito mais rápida, muito mais eficaz. E é em cada oportunidade dessa que a gente deve construir o desenho desse sistema, o desenho do rito, o desenho de como vai se desenvolver essa manifestação de vontade para que ela culmine não num ato decisório, mas no encontro de vontades, que é o acordo. Hoje, na Câmara de Conciliação, nós estamos repensando e reestruturando toda a nossa Câmara, que é uma Ferrari, último tipo, mas que eu acho que ainda estava com combustível insuficiente, ainda estava com alguns condutores que precisavam ler o manual. Eu acredito que a gente está em reestruturação, e numa reestruturação muito positiva. Recebemos do Brasil todo pesquisadores da área, porque somos pioneiros, mas quero que voltemos a ser protagonistas de uma nova era. Hoje, na Câmara, a gente incluiu no nosso fluxo de processo o plano estratégico de conciliação. A gente não acredita em ritos. E é verdade. A gente não pode falar em algo que vai culminar no encontro de vontades de ritos procedimentais. Estamos numa nova era, esqueçam. Me perguntam em alguns eventos, mas, Kaline, você acredita que um advogado público pode ser mediador se ele sempre é parcial? Parcial o quê, cara pálida? Quando você senta para negociar e fazer um acordo, todos querem que o acordo dê certo e que ele seja sustentável. E aí o professor Carlos Ari, eu tive a felicidade de ouvi-lo dizer que façam isso com o apoio da advocacia pública. Nós garantimos a sustentabilidade do acordo. Eu acredito que, diferente da mediação privada, a mediação pública ela acontece num solo árido ao consenso. Árido. Não digo que é um obstáculo, mas é árido.
Quem faz uma mediação envolvendo o ente público tem que conhecer as peculiaridades e as amarras e, principalmente, conhecer os órgãos de controle, que eu convido que os órgãos de controle sentem na mesa também, institucionalmente, não em cada caso. A gente não pode ter medo de ousar, medo de nos tornarmos mais eficazes por causa dos órgãos de controle. Não é possível que os órgãos de controle sejam atravancadores da eficiência. Não são. Não quero acreditar nisso. Nem o Ministério Público, nem o Poder Judiciário, nem o Tribunal de Contas. Acredito, sim, que a gente tem que chamá-los para a mesa institucional, mostrar quais são os mecanismos, a seriedade que a administração pública também tem. Não estamos falando de negociatas, não. Estamos falando de revolução para o bem, para a eficácia, para a maior eficiência da administração pública. O que não evolui se extingue. Eu vejo isso no órgão que eu faço parte hoje, que estamos querendo fazer evoluir, justamente porque, embora seja uma Ferrari, se ela não se adequar aos novos tempos, ela sucumbe, ela some. Então, vamos rever tudo. Vamos partir dos bons valores e vamos desconstruir os modelos. A advocacia pública de massa está com os dias contados, o Poder Judiciário de massa também. E graças a Deus, por que a gente tem que ocupar juízes de um monte de ações repetitivas que não têm nenhum valor jurídico? Se melhorarmos a administração pública, colocamos o juiz no seu devido lugar, de mérito, para que ele realmente só aprecie pretensões resistidas e não fiquem fazendo números em processos repetitivos. Então, tudo já foi dito, eu só vim mesmo apimentar o debate e fazer o desfecho. Estamos com fome, eu não vou lutar contra o instinto que é voraz. E eu agradeço muito, fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Parabéns, professora Kaline, obrigado por sua fala. E da fala da professora Kaline, eu alvissareira, porque até o meu querido Paulo Fontes aqui já, que hoje de manhã, conversando com ele, eu falei, olha, ele mandei para você no Gabinete da Conciliação um dos maiores abacaxis que a gente tem aqui. É talvez a maior desapropriação de reforma agrária do Estado de São Paulo. E que voltou o Dr. Johnson conhece bem. O STJ anulou uma ação rescisória e o monstro está ali para ser domado. Então, com essa boa disposição da AGU aqui, Paulo, acho que a gente... Né, e vamos todos, se esse acordo sair, nós todos vamos celebrar com champanhe. Por favor. Eu pago a champanhe. Porque, olha, esse acordo vai ser... Com esse incentivo, então, a gente está... Não, né, esse precisa sair, porque eu tentei durante um ano falar, vamos conciliar, mas a turma, o INCRA, o Ministério Público, também agora, talvez, falei... Paulo Fontes, ele apesar de ter a carreira dele no CG, ele é mineiro, né? Então o sangue dele é bom para conciliação. Mineiro gosta não é isso? Gente, eu agradeço a todos e mais uma vez peço desculpas pela interrupção, pelo controle rigoroso do tempo, que eu também preciso me controlar aqui. Agradeço e eu gostaria de poder abrir a palavra aos assistentes, porque certamente teremos muitas questões para debater aqui, mas volto a dizer, fica a provocação para uma nova etapa. E eu vou declarar encerrado este painel, convidando a todos para o retorno às 14 horas em ponto. Então, obrigado.